gente! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Mas, como sempre, antes de começar no vídeo, vamos orar? Querido Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, Pai, a minha vida, de cada família, de cada familiar, Senhor. Que o Senhor esteja com as suas mãos sobre as nossas vidas. Senhor, que eu fale o que o Senhor deseja, Senhor. Que eu fale conforme a Tua vontade, Pai. E que quem esteja assistindo esse vídeo, Senhor, pode ter o discernimento vindo dos céus, Pai. Para entender a mensagem que eu quero mostrar, que o Senhor quer mostrar no dia de hoje, por meio da minha boca. Então, Senhor, muito obrigada por tudo. Esteja nos abençoando e nos cuidando. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Bora começar o vídeo. Todo mundo sabe, e é bem claro e óbvio, o entretenimento está muito presente nas nossas vidas. Tanto em filmes, em séries, livros, na música, na arte, em tudo o entretenimento está presente. Desde que seja para descansar depois de um dia corrido, ou no final de semana você pega um balde de pipoca, vai pro cinema, vai passear no shopping, vai escutar uma música no carro, tudo o entretenimento está presente. Mas muitas vezes, quando a gente vai se entreter ali, podem ter coisas, cenas, palavras que não glorificam a Deus e que não são boas para nós, filhos do Senhor, escutar ou assistir. E hoje eu vou apresentar os 5 melhores filmes cristãos, conforme a minha lista, tudo que eu já assisti, que todo cristão deve assistir, para você se entreter, descansar e aprender com o Senhor. Então, bora lá? Primeiro filme. Eu Só Posso Imaginar, ou I Can Only Imagine. Nesse filme, conta a história de Bart Millard. Esse filme se baseia em uma história real do vocalista da banda americana cristã Smith. Sim, gente, é real, essa história é totalmente real, tá? Então, bora, o que conta esse filme? No filme, Bart, ele se resume ali no perdão, reunindo forças para enfrentar as dores dos traumas ali do passado, já que sua infância foi marcada pela violência vinda de seu pai, que era abusivo e emocionalmente ausente. Então, ele se revoltou contra o pai dele, já que violenta, a mãe dele abandona ele. Então, acontece tudo uma cena de traumas que não fazem ele perdoar perdão nunca pro pai dele. Mas um dia, depois de um tempo, ele vai visitar o pai dele de novo e ele descobre que o pai dele ele seguiu uma vida com Deus. Ele começou a ir pra igreja e tal, e ele, como assim, do nada? Uma transformação, assim, muito inesperada, sabe? Então, com isso... e ele compõe, gente, a música I Can Only Imagine. É uma música, assim, verídica. E ele cria essa música para significar essa transformação do pai dele. De quando ele chegou lá, ele falou assim, nossa... Como assim? E é uma música muito bonita, tá, gente? Tem a versão do filme, mas também se você pesquisar no Spotify o nome dessa música, vai ter a versão original, tá? Até o nome da banda, tudo igual, gente. Então, vale a pena dar uma escutada e também já serve pra você colocar na sua playlist também. Em um contexto geral, esse filme se resume na jornada de Bart, que ele supera os traumas, ele aprende a perdoar. E essa história não afetou só a vida dele. Deus usou a história de Bart, que era um vocalista, de uma banda famosa, para impactar a vida de milhares de pessoas. Então Deus, por meio dele, mostrou por esse filme, depois que fizeram, a vida, como que é o perdão realmente e a transformação verdadeira. O segundo filme é um dos filmes mais conhecidos da comunidade cristã. A Cabana. Com certeza, você já deve ter ouvido falar, ou alguém já falou pra você, ou já ouviu em algum lugar, ou até já mesmo assistiu, porque é um filme muito famoso. Porque ele é um filme que impacta você do início ao fim dele. Você fica assim, chora. Ele foi inspirado na obra de ficção de William
não sei o que é, Young, de 2006, e foi apresentado ao público, né, em 2017, ou seja, depois de 10 anos do lançamento do livro. A história começa com, essa história, né, é sobre a vida de Mark Phillips, especialmente depois de um acidente trágico que aconteceu. Ele estava na floresta, fazendo um camping ali, que é bem famoso nos Estados Unidos, com seus 3 filhos, mas um acidente trágico acontece e a sua filha mais nova acaba desaparecendo na floresta e depois declarando a morta. Então, começa assim o filme, e é nisso que o filme se baseia. Porque depois desse terrível acidente, ele se fecha em um luto profundo. Luto, ressentimento, se afastando de todo mundo, da família, dos amigos e até mesmo de Deus. Então, ele acaba se encolhendo, vivendo só ali no mundo dele, só na tristeza, sabe? Um luto eterno, um luto profundo. Um certo dia, ele encontra uma carta misteriosa, é enviada para ele uma carta misteriosa, entre aspas, porque é uma carta que o destinatário, quem enviou, foi Deus, e estava convidando ele a ir até a cabana, que a cabana é um dos centros, assim, do que aconteceu dentro do filme, tem todo um contexto, tá, gente? Então, aparentemente, aquela carta tinha vindo de Deus, o convidando a retornar lá para a cabana, foi onde tudo aconteceu. Indo lá, Mark foi até lá e ele acaba encontrando a manifestação ali da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que o ajudam a superar todas as suas dores e entender os seus sentimentos. Então, entender a sua sofrência. E eles mostram, vendo sobre a importância do perdão e a presença de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, com a perda da filha, porque você não vê todo o contexto do que aconteceu, mas se você já assistiu o filme, você sabe o que aconteceu ali no início, que é uma coisa assim, foi bem intenso, gente, tá? Enfim, esse filme mostra toda a emoção, toda a transformação da alma de Mark, sendo impossível você não chorar, tá, gente? É impossível você não chorar vendo esse filme do início ao fim, porque mostra toda a superação, é uma coisa muito bonita de ver. E ao meio do processo ali você vai vendo a presença de Deus, e é muito bonito, vale muito a pena. O terceiro filme é A Forja. Eu tive o privilégio de ver A Forja no cinema, ali na semana, não foi no dia que lançou, mas durante ali as semanas que estava ali no cinema, eu tive a oportunidade de ir lá em final de semana. Então, esse filme ficou muito famoso, principalmente por ser, foi, né, criado por criadores de outros filmes famosos, como O Quarto de Guerra e A Prova de Fogo, e teve grande sucesso, principalmente por revelar a vida de um adolescente ali, quase indo para fase jovem adulto, mas ele é ainda adolescente, vamos dizer assim. Então, revela muito desse processo, né, de conversão, por isso ficou muito famoso. A história se baseia ali na vida de Isaiah Wright. Desculpa a pronúncia se estiver errada, mas que, como qualquer adolescente, ele tem muitos conflitos internos, incluindo traumas do passado, conflitos familiares, pressão do seu futuro. Tudo isso é o que realmente os adolescentes muitas vezes vivem. Então, trouxe muito, assim, revelação, vamos dizer assim. Então, um dia, sua mãe falou assim, você tem que arrumar um emprego, porque nós somos nós dois aqui, eu trabalho sozinho, enfim. Ele foi procurar um emprego e, chegando lá, teve toda uma cena, mas o chefe da empresa falou assim, olha, eu vou te dar um cargo aqui na minha empresa, mas eu vou ser o seu guia, eu vou ser seu mentor espiritual. What? Por quê? Porque ele guiaria ele por meio da fé. Então, por meio desse homem, ele pôde apresentar Deus para esse menino. Então, ele apresentou que Deus manda, né, as pessoas, como ele usa as dificuldades, né? Deus usa as dificuldades
para moldar o caráter e a fé das pessoas como uma forja. Todos os ensinamentos, Isaías se torna uma nova pessoa. Eu tô te falando, gente, ele se transforma no final do filme. Você olha pro início, olha pro final e se transforma. Então, ele passa a ser uma pessoa educada, que não adora a Deus, não tá nem aí pra vida, pra uma pessoa cheia do Espírito Santo, superando o passado, descobrindo o amor infinito de Deus. E do filme revela também sobre o novo convertido, que ele passa a ser não neto de Deus, e sim filho de Deus. Por quê? Porque a mãe dele era cristã, sempre louvava, sempre pedia a Deus por ele, mas ele nunca tinha conhecido realmente Deus. Então ele passa a ser filho do Pai Eterno, mostrando também o processo de conversão, de como as renúncias, né? É muito bonito ver o filme, tá, gente? Porque mostra várias coisas assim em um cenário muito atual. Então vale super, super, super a pena ver. O quarto filme é o filme Superação, o Milagre da Fé. O filme também é baseado em uma história real e conta a vida, né, a luta da família Smith. Pois o seu filho, John, né, o filho adotivo ali do casal, estava brincando com os amigos, era inverno lá nos Estados Unidos, e acabou caindo em um lago congelado. O lago tava numa camada, não tava tão grossa, mas de gelo, e o gelo acabou derrubando ele e os amigos. Só que o John ficou lá no fundo. Então ele caiu em um lago congelado, submerso na água fria, e ele ficou embaixo da água por mais de 15 minutos. E mesmo o resgate sendo um sucesso, porque eles estavam tentando encontrar o corpo do John embaixo da água, porque era muito fundo, era muito largo, então não tinha como. E graças a Deus, vocês vão ver, é evidente assim no filme, que foi Deus ali, entendeu? E até tem um sentido, um valor por trás que é representado no final do filme, que é muito lindo, mas eu não vou dar muitos spoilers. Mas foi Deus ali. Então, eles lá encontraram o corpo, só que ele chegou no hospital sem nenhum batimento cardíaco. E ficou assim, sem batimento cardíaco, por 40 minutos, quase uma hora, sem o coração bater. Congelado, com hipotermia, com a temperatura corporal abaixo, então era uma situação muito, muito crítica. Eles literalmente estavam só ali esperando a mãe para já estavam declarando ele em óbito. Mesmo com o resultado dos médicos de óbito, entra a sua mãe, Joyce, em cena. Com a sua fé inabalável, ela começa a orar ali, com toda a sua fé para Deus, para que ele não tire o filho dela. Então, no mesmo segundo, ela ora com toda a sua força, os batimentos voltam. No mesmo segundo, gente. E assim, com a expectativa de ninguém, nenhum dos médicos, já tinham ficado ele morto, já tinham feito tudo que podiam. Não era o fim de John. Ele viveu. Esse filme é sobre isso, é sobre o milagre do John. Porque ele viveu vários desafios, vários, gente. Durante todo o filme ele é diagnosticado morto diversas vezes, falência dos órgãos, e vai ter muitas sequelas depois. Mas Deus estava com eles. Então, em coma, ele estava em coma e praticamente sem mentimentos, mas a fé da mãe dele o salvou. A história prova que milagres acontecem, que mesmo os médicos tendo dado óbito para o menino sem solução, Deus o salvou. E mesmo que assim você não tenha como explicar, Deus tem explicação. Não tem explicação no caso, né? Mas Deus tem solução para tudo. E Ele sabe o momento certo para todas as coisas. Eu acho importante também o fato de retratar John, que antes e depois ele passou por muito bullying, né, na escola ali. Tem uns personagens ali que fazem um bullying ali com o John. E depois também acontece isso, mesmo ele tendo quase morrido. E comentários maldosos, assim, sabe? Então, ali no final que você fica assim de cara, sabe? Mas é bom a gente ver essa realidade das pessoas que, mesmo depois do milagre,
as coisas não vão se resolver em 10 mil, mas é um processo e Deus, né, tá acompanhando a gente para cada desafio. Eu sim chorei muito e reassistiria sim também, porque valeu a pena cada segundo. Último filme para finalizar com chave de ouro é Inexplicável. Agora, esse filme é um brasileiro. O filme se retrata, é inspirado na história de Gabriel Varandas, um menino de 8 anos cuja vida drasticamente mudou após ser diagnosticado com um tumor cerebral. Um menino apaixonado pelo futebol, estava ali jogando, estava ali um jogo, vencendo, mas ele sempre reclamava de uma dor de cabeça, mas, sabe, às vezes mentirinha de criança, estava jogando, estava se divertindo, mas durante o jogo ele acaba desmaiando. Os pais, né, levam para o hospital e no mesmo dia eles marcam a cirurgia para a retirada do tumor cerebral. Depois de um tempo ele volta para casa, tudo certo, ali no pós-operatório, só que o menino acabou desenvolvendo uma meningite bacteriana. E ele entra em coma profundo e foi considerado em estado de morte encefálica pelos médicos. Então, o menino tava super bem e depois de um tempo ficou super mal. Então, contra qualquer diagnóstico médico, aquele pequeno garoto de apenas 8 anos conseguiu surpreender a ciência e despertar do coma e iniciar uma recuperação milagrosa sem nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Isso é incrível, gente. E um ponto-chave dessa história é que o pai dele não acreditava em Deus. Tipo, conhecia, mas não acreditava. E no momento que o pai dele põe a fé dele em prova, Deus cura o filho deles. Porque no momento que ele começa a orar, que ele diz que ele não consegue orar a Deus. E no momento que ele ora pra Deus, o filho dele é curado. Então, isso mostra que nas piores situações, Deus tem um propósito. Esse filme, gente, foi muito emocionante. Sério. Porque eu chorei toda hora tinha lágrimas assim, escorrendo assim pelos meus olhos. Porque só de ver como era difícil na UTI ali, a vida daquela família. Porque a esposa estava grávida. Eles tinham mais um filho, né, que seria o do meio, o menor, pra cuidar em casa. Daí ele se revoltou também, porque ele não entendia porque seu irmão estava recebendo atenção, e o filho ali na UTI, e ela grávida, não podia ir até lá. Tudo bem. É uma história, assim, que retrata que foi bem complicada. Então, mostra que a grandiosidade do milagre que Deus proporcionou para essa família, não só a cura do menino, mas uma cura ali da família, a fé do pai, ali, né? Foi ali um conjunto de coisas que fez aquela família ficar mais forte. Espero que todos esses filmes tenham tocado o coração de você. O seu coração, e você vai lá, pega uma pipoca e já começa a assistir. Porque a gente assim pode. Eles ensinam sobre a fé, sobre a gente acreditar em milagres. Às vezes é complicado, mas ver esses filmes, ver que, né, todos eles praticamente são histórias reais ou inspiradas em alguma história real, mostram os milagres de Deus e a nossa fé tem que ser inabalável diante de qualquer desafio. Então, mesmo que venha tempo ruim, Deus está cuidando de cada detalhe. Tu acredita nele que vai dar tudo certo no final. Então, já pega seu lugar de pipoca, vai pra sala, vai pro seu quarto, liga sua TV e descanse, mas aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Um beijo grande para todos vocês e que Deus abençoe todos vocês.